a cidade não vai andar bem para ninguém. Então, para destrinchar um pouco esse dado especificamente sobre o produto interno bruto de Foz do Iguaçu e a sua relação, a incidência da participação da Itaipu nesse PIB, a gente conversa agora com o matemático estatístico Luiz Carlos Cossar. Bom dia, Cossar, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez para tratar desse assunto. E você acaba de lançar esse estudo que tem o sugestivo título de Desmistificando o PIB de Foz do Iguaçu. Bom dia, seja bem-vindo, Cossar. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Legal. O Cossar, nesse estudo você faz uma comparação do nosso PIB com as cidades vizinhas e também você aborda aí essa questão do PIB a preços básicos. Para a gente fazer uma introdução nesse debate, que é um debate econômico, ele tem complexidades aí. Explica para a gente o que é o PIB a preços básicos, por favor. Praticamente é quase igual, pouca diferença do PIB a preços correntes. Então, a diferença é mínima. Então, o PIB a preço básico são todos os produtos e serviços, né, que são gerados num ano, esse foi no ano de 2021, num município, numa região, ou num estado, ou numa nação. Certo. E a gente pegando isso de Foz do Iguaçu, a gente vê que a influência da Itaipu nesse PIB é significativa. Se você olhar, com a Itaipu, nós temos um PIB fantástico, 64 mil, me parece, que deu neste ano. Mas acontece que a Itaipu, ela não capilariza a economia. Ela é uma fábrica de energia cuja matéria-prima é água estocada. E custo operacional baixíssimo, poucas pessoas para operar essa usina. Então, quando você retira isso da economia, você vê que o nosso PIB, o verdadeiro PIB, cai para 29 mil. Quer dizer, cai quase 100%. Cai a metade. Cai a metade. Mas aí você olha o seguinte, por que comparar com outros municípios? Quando você compara com outros municípios, só para ter uma ideia, nesses últimos 13 anos, esse ciclo aí que compreende, esse círculo, vamos dizer assim, que compreende Medianeira, Toledo, Cascavel, Palotina, Assis, Marechal Cândido Rondon, Ubiratã, Cafelândia, eles tinham na indústria de transformação, no ano de 2000, 30, 40 mil trabalhadores. Hoje é quase 80 mil. Veja como cresceu isso num período curto. Então, todas essas cidades, é por isso que o PIB deles, porque eles têm a base econômica, gera emprego. A base econômica dessas cidades, e é por isso que eu fiz essa comparação com esses municípios, ela gera emprego, consequentemente gera renda, gera desenvolvimento. Qual que é a base econômica de Foz do Iguaçu? Ela não gera tanto emprego. É feita do turismo, do comércio e uma dependência, uma superdependência do que acontece do outro lado da fronteira. Porque do outro lado da fronteira está gerando desenvolvimento na indústria, no comércio, nos serviços. Só para ter uma ideia, se imagine a cidade aqui de Cidade Leste, não estou falando do comércio, ela gerou, num período, oportunidade para 10 mil vagas de curso de medicina. Você imagine a quantidade de serviços e atividade econômica que isso gerou do outro lado. Assim está no agronegócio lá. Sem falar nas comunidades. Então, hoje, parte da população, inclusive de empresários, depende de Cidade Leste. Só que isso é informal. Isso não está nos dados. Isso ajuda um pouco a nossa economia? Sim. Mas, na real, não afasta o que nós encontramos na periferia, que talvez seja uma das periferias mais pobres do estado do Paraná. 22 mil famílias vivendo de Bolsa Família, para uma cidade que tem um PIB como o de Foz do Iguaçu, é uma vergonha. Então, na verdade, esse PIB não representa a verdade.
Então esse PIB, ele na verdade, ele é mentiroso. Então quando se fala, Foz do Iguaçu tem um dos maiores PIB do Brasil, mentira. Se você retirar, é como você pegar também Araucária e tirar a refinaria as grandes refinarias. O Cossar, no seu estudo, a comparação é com os municípios vizinhos, Cascavel, Toledo, Medianeira, ou seja, a Itaipu, ela promove desenvolvimento em toda a nossa região aqui, né, mais na nossa região lindeira aqui, mas o que se dá para perceber no seu estudo é que as outras cidades também são beneficiadas pelo fenômeno Itaipu. Mas quando se tira essa agregação que a Itaipu faz, as cidades têm seu desempenho e vão muito bem. O que não ocorre com Foz do Iguaçu, ou seja, isso reforça isso que você falou, a dependência de Foz do Iguaçu em relação à binacional. Por causa da matriz econômica. A matriz econômica desenvolvida nesse município que eu fiz o estudo, ela é diferente de Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu tem uma matriz econômica baseada no turismo, que também é uma outra ilusão. Então, quando a gente fala uma cidade que recebe 2 milhões de visitantes por ano no turismo, para sustentar uma cidade de quase 300 mil habitantes, é mentira. Porque você veja o exemplo, uma cidade de 50 mil, caso a gente sempre compara com Gramado, 50 mil, ela recebe 8 milhões de turistas. Ela gera 50% da população lá, em idade ativa, quer dizer, 50% da população está empregada. A renda média do trabalhador lá do turismo de Gramado é de 2,5 salário mínimo. De Foz do Iguaçu é 1,3. Então, essa é a questão. Então, lá o turismo, uma cidade de 50 mil, gera desenvolvimento. Com a cidade de quase 280 mil, empregando 11 mil pessoas, recebendo 2 milhões de turistas, gera desenvolvimento. Não gera. Não gera. Porque a matriz econômica de Foz do Iguaçu, até agora, nós temos 2 períodos. Nós tivemos o período da explosão, que foi de 1975 a do ano 2000. Você vê, 75 a 2000, o período da explosão. O que se deu na explosão? Construção da Itaipu, comércio de exportação e desenvolvimento da cidade de Leste vendendo produtos para o Brasil inteiro. Lembra lá da época da Muamba? Isso fez com que a população saísse de 35 mil habitantes para 270 mil no ano 2000. Então foi o período auge de Foz do Iguaçu. Em 25 anos, ela explodiu. Só que se eu pegar de 2000 a 2022, é o período da estagnação. Nós tínhamos 270 mil no ano 2000. Hoje, nós temos 285. O que significa isso? Se você pegar o crescimento vegetativo, nós tivemos em termos de quase 80 mil de crescimento vegetativo, que é a diferença entre nascimento e morte. E se você pegar esse crescimento de 23 mil, 20 e poucos mil, tirar, você vai ver que quase 50 mil pessoas foram embora de Foz do Iguaçu. Isso em que período, Cossar? Período do ano 2000 ao ano 2022. Então, esses dados nos assustam. Eu tenho colocado outros dados, por exemplo, matrículas no ensino fundamental. A cidade que mais perdeu, tirando Curitiba, no Paraná, matrícula do ensino fundamental, foi Foz do Iguaçu. Dos 399 municípios, foi a cidade que mais perdeu matrícula. Que sintoma você tem nisso? Pessoas indo embora. Porque a relação com Cidade de Leste é uma relação dos empresários e de pessoas que tem muita gente investindo em educação, investindo em construção, são empresários. E alguns profissionais. E o resto é, como diz o sacoleiro, o muambeiro, coitado, que fica aí ganhando 10, 15 reais por dia. E quem tem uma qualidade profissional um pouco melhor, tem disposição, tá migrando para onde? Para o bom que está acontecendo na Cidade de Leste.
ou para a região oeste, ou Maringá, ou Santa Catarina. Então, qual que é a maior riqueza de uma cidade? É a população em idade ativa. É ela que gera riqueza. Nós estamos perdendo ela. Esse é o problema de Foz do Iguaçu. Nós perdemos exatamente quem pode gerar riqueza, por falta de oportunidade de emprego e renda. O Cossar, em relação ao PIB, agora em dezembro a prefeitura publicou um material fazendo uma análise a partir de dados oficiais, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ela reafirma, né, que Foz do Iguaçu tem o maior PIB do oeste do Paraná e está entre os 70 maiores do país. É isso que você tenta confrontar aí ao tirar a Itaipu dessa conta, né? E o prefeito Chico Brasileiro, ele diz que o Brasil tem 5.500 municípios e ficar entre os 70 maiores do país é resultado do trabalho de todos os setores econômicos e mostra ainda que estamos, né, no caso o poder público, no caminho certo com as políticas e serviços prestados no município. Que leitura que você faz dessa afirmação, desses dados oficiais que a prefeitura trouxe? Veja bem, então vamos lá. Então, a Itaipu é uma fábrica de energia, uma das maiores do mundo. Ela serve o Brasil. E ela está no território de Foz. Mas ela não incrementa a economia. Ela não sei algumas obras que ela faz aqui e os seus 1.600 empregados lá, que recebem um bom salário, talvez isso agregue na questão do comércio e serviço. Mas quando você tira isso, e é bom lembrar isso, as pessoas às vezes não entendem isso. Quando se coloca Itaipu no PIB de Foz do Iguaçu, isso é mentiroso. Tem que entender que ela está no município de Foz do Iguaçu, mas é uma fábrica de energia do Brasil. Inclusive num tratado binacional. Não deviam ter colocado isso. E isso que todo mundo devia perceber. Não colocar a Itaipu no PIB de Foz do Iguaçu. Ou se colocar numa fração muito menor que isso. E aí você vai ver a realidade que ele diz que sétimo no Paraná, sétimo no Paraná, vai ficar lá nos no 70 no país, né? Você sabe, o maior do oeste, à frente de Cascavel. Então, mas às vezes você tem algumas coisas que contradizem, inclusive, essas palavras do Chico. Pega o IPDM. Que eu fiz. Que é o IPDM? É o Índice de Desenvolvimento Municipal. Índice de Desenvolvimento do Município. O IPADES divulgou isso. Só você ver. A educação fica em 200 e pouco. A saúde fica em 260 e pouco, 399. Quase no último lugar. E você pega a economia, que é o emprego e renda, fica em 111. Isso é índice de desenvolvimento municipal feito pelo IPAD desmascara essa afirmação do Chico. Eu gostaria que você esmiuçasse para a gente, então, com base no teu próprio estudo, Cossar, para a gente entender um pouco melhor essa tua questão, comparando Cascavel, uma cidade de praticamente o mesmo porte, mesma população, que Foz do Iguaçu, claro, economias, realidades, contextos diferentes. Mas então, no seu estudo você coloca, né, o PIB das duas cidades, e nós temos lá Foz do Iguaçu com 18,5 bi, com a estatal, no caso a Itaipu. Sim. Sem a estatal, nós caímos para 8,4 bi de PIB. Cascavel, com estatal, eu não sei qual é a estatal que incide lá, são 17,4 bi. Sem a estatal, 16,8 bi, ou seja, ela praticamente mantém aí a sua riqueza, não tem a interferência. Né? Que leituras que a gente pode fazer isso? Nós caímos para menos da metade, como você colocou no começo da sua fala. E isso é para esclarecer exatamente, porque uma estatal, Cascavel, deve ter estatal lá na área de energia, são todos estatais hoje no Brasil. Quando você pega a estatal da Itaipu,
e compara com a estatal lá de Cascavel, quando você tira a estatal de Foz do Iguaçu, você veja o quanto que o nosso PIB cai. E de Cascavel pouco cai. Mas isso é para mostrar que a diferença, essa diferença, demonstra que a influência da Itaipu na geração de emprego e renda da cidade, quer dizer, da vida econômica da cidade, é insignificante. Agora, Cossar, um contraponto à sua leitura. A gente colocou, viu, você mostra com os números, são dados oficiais, o próprio governo municipal os utiliza nas suas análises. Então, quando se fala do produto da riqueza, nós, tirando a Itaipu, caímos à metade. Porém, no mesmo comparativo que você traz, em termos de geração de impostos gerados, com a estatal, Foz do Iguaçu, 1,2 bi. Sim. Sem a estatal, cairíamos à metade. Mas significa que esse 1,2 bi, ele entra nos cofres municipais, ou seja, ele irriga de alguma maneira os serviços públicos, o pagamento de folha de pagamento, ele chega de alguma maneira à economia da cidade. Como que faz essa diferenciação? Veja bem, então vamos lá. Então, a Itaipu, ela não consegue colocar mais uma turbina por ano para funcionar. Como ela não consegue aumentar a sua produção tem um limite, a geração de imposto também tem um limite. E se você pega no ano 2010 a 2022, as transferências, e uma das transferências, a transferência de recursos, que representa quase 54% da receita do município, você veja que e a Itaipu entra aí com o incremento dos royalties e do ICMS, essa transferência do ano 2000, no ano 2010 a 2022, o crescimento foi de 0,8%. Quando você pega de Cascavel, o crescimento da transferência foi de quase 40%. Porque a economia lá gera mais riqueza e é contínua a geração de riqueza. Aqui você não põe mais uma turbina. Então, a Itaipu ela tem esse incremento de imposto, mas ele está estagnado. E esse imposto aí, que a gente coloca, quando gera, não é para a cidade. A cidade gerou, grande parte dele vai para o governo do estado, que é o ICMS. Então, a retribuição para Foz do Iguaçu dos impostos de transferência está estagnada. Então, aí que entra o grande problema. Nós não temos uma economia que fomente desenvolvimento. Até ela é uma fábrica de energia para o Brasil, a sua produção é estável. Ao longo do período não vai pôr mais turbinas, é diferente. Veja o que aconteceu. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de Assis Chateaubriand. Ela estava, em um ano, de 800 empregos que ela gerava, foi para quase 3 mil empregos, por causa do empreendimento do agronegócio. Então você vê esses municípios, cada vez mais, eles incrementam os seus negócios. E aqui não. Então aqui nós não colocamos mais uma turbina, que é a grande coisa. Então, esse imposto gerado, ele não vai aumentar. E você vê que o nosso imposto gerado fora Itaipu é quase igual de Medianeira, que tem 50 mil habitantes. Mas, professor, é isso que a gente sempre conversa aqui com as pessoas. Como é que Foz do Iguaçu sai dessa estagnação? Passa pelo viés político? Porque se diz assim, Foz do Iguaçu é fim de linha. De um lado tem um lago, de outro lado tem 2 rios e só tem saída pela BR-277. Os frigoríficos estão aqui do nosso lado. Medianeira, Matelândia, Santa Terezinha. Como atrair investimento? Que tipo de investimento pode tirar essa estagnação? Porque nós demos as costas para esse desenvolvimento. Nós passamos nossos políticos, nossos dirigentes aqui, sejam empresariais, políticos, deram as costas para o desenvolvimento do Oeste. Não se integraram com isso. Como não se integraram, então, a integração, ela passa por articulação política no Estado, no governo federal, com os empresários. Poderia ter criado alguma coisa aqui para integrar esse tipo de desenvolvimento que está ocorrendo.
e um dos maiores do estado. É o maior do estado do Paraná hoje e um dos maiores do Brasil. Essa região aqui. Toledo, Eixo Toledo, Cascavel, enfim, nesse entorno. O que Foz do Iguaçu deu costa para isso. Como não pode se integrar com Cidade do Leste, ela fica admirando só a Cidade do Leste. Só o Black Friday, em 3 dias. Em 3 dias. Olha para você ver como é significativo que acontece. Em 3 dias, os brasileiros gastaram 300 milhões de dólares. E quanto que gasta aqui em Foz do Iguaçu? Então, o que nós fizemos? Nós ficamos alimentando a pobreza. Nós ficamos cristalizando, como diz a pobreza, com esse tal de habitação popular, com esse tipo de saúde, educação, toda essa balela. E os dirigentes daqui não têm um olho estratégico. Mesmo o que está acontecendo do outro lado da fronteira, como um dos vizinhos do oeste. Então, essa falta de visão estratégica leva o município a ficar essa estagnação. Olha o exemplo que tem aqui. Eu sempre tenho citado. No ano, você veja que falta articulação, tanto empresarial como política. O município de Foz do Iguaçu, nós estávamos falando agora de Itaipu, ele teve um rendimento favorável, por causa dos royalties, por causa do ICMS de Itaipu. Só que estagnou agora. Essa facilidade fez com que nossos dirigentes aqui, no ano 2000 ao ano 2022, gastassem $1 bilhão, isso nem um estudo, a mais que a Cascavel no curso com o pessoal. Então, esse $1 bilhão, veja, o que é $1 bilhão? Dava que tipo de investimento que dava para fazer, que tipo de incremento. Então, governaram para os seus. Então, nossos dirigentes entram, ficam cuidando do ninho deles ali. E hoje, o governo do Chico, mesmo do Chico agora, a diferença já está em 2 bilhões. E o que 2 bilhões dá para pagar todas essas obras estruturantes? Então, são essas ideias, essa visão que os nossos empresários, ao invés de ficar levando pedido, tal de Codefós, etc., pegar lá, fazendo pedidos pontuais para o dirigente da Itaipu, seja ele da esquerda, da direita ou do centro, do meio, vão lá nas suas romarias subvicente, beijando os pés dele por um investimento pontuais. Por que não criar um projeto para um desenvolvimento estrutural que Foz do Iguaçu torne uma cidade turística? Eu ouvi lá um candidato falando de que aqui tornar Orlando. Talvez, com as águas, com tudo, é possível, mas aí precisa de um investimento macro. E aonde, em vez de ficar pegando contra-gota esses royalties e gastando no custeio, adianta ele por 40, você vai ficar por 50, 60 anos e monta um projeto. E é esse projeto e é onde as pessoas que moram aqui entrem no desenvolvimento desse projeto. É como Gramado, toda a cidade é envolvida no turismo. Mas o morador não se sente estimulado aqui em Foz do Iguaçu. Eles têm um transporte coletivo péssimo, saúde é péssima. A gente vê o turismo aqui nucleado, ou seja, tem gente lá no Três Lagoas, no Três Bandeiras, que não conhece os atrativos, que não conhece as cataratas, que não se estimula porque não tem condições de ir até esses locais. Por causa da pobreza. Exatamente. É uma cidade pobre, uma cidade que não gera renda. Então, a cidade que não cuida, a maior riqueza de uma cidade é seu cidadão em idade ativa. Se ela não cuida desse cidadão, está jogando fora um patrimônio. Você pega a cidade como Joinville, Blumenau, Brusque, Cascavel, Toledo, eles cuidam desse cidadão. Dão oportunidade de emprego e renda, aí gera o quê? Desenvolvimento. Que não. Aqui deixa o cara à deriva aí do Paraguai, os jovens você cair no tráfico, na droga. Né? Cossar, você citou agora a utilização dos royalties de Itaipu pelo poder público, né? No caso, essa é uma decisão do prefeito, seja os de plantão, os que passaram, os que virão. Ou seja, em outras eleições, sempre se propôs, sempre se defendeu, muitos candidatos encamparam essa ideia de que os dinheiros dos royalties comporiam um fundo de desenvolvimento, ou seja, seria um dinheiro usado integralmente para desenvolver a cidade, até porque esse dinheiro pode um dia
vir a acabar, né? Ou seja, ser interrompido o seu pagamento. Isso nunca aconteceu e agora teve um agravamento, inclusive nos últimos anos, nos anos mais recentes, um aumento do uso desse recurso para o pagamento das coisas diárias aí, né? O custeio da máquina aí, desde contrato de lixo, entre outros serviços aí que são. Como é que você vê isso e como é que você vê esse debate na eleição municipal de agora? Você acha que os candidatos, os principais que estão se apresentando agora nesse momento, têm interesse de trazer esse debate sobre, né, a presença da Itaipu dentro da economia da cidade e também a destinação de seus royalties? Você acha que isso vai marcar a eleição de alguma maneira? Veja bem, vamos pegar o seguinte. A economia, a receita de Foz do Iguaçu está estagnada. O custo pessoal é crescente, tanto que já pegaram agora a receita imposto de renda na fonte e passaram para pagar lá como é que chama, a Previdência. Ela não vai crescer, porque não tem um fator de desenvolvimento que gere imposto. O ICMS não tem provocado esse efeito, o aumento do ICMS Não, em Foz do Iguaçu, ou o que tem acontecido é ao contrário? Porque o ICMS da Itaipu, que é o principal, é estável, não vai crescer. E do setor privado também não compensa isso. Não compensa. Então, quer ver? Então, você não tem grande entrada de recursos. E você tem um custo, o custeio, por exemplo, do pessoal e o custeio da máquina crescente. O que acontece com esse processo? Se você pegar não só os royalties, mas também o IPVA, que todo cidadão que tem carro paga, e a taxa de iluminação pública, parece que agora estão fazendo uma licitação, não sei, e criar um fundo de desenvolvimento disso, se tira esse dinheiro do custeio da máquina, aí você é obrigado a reduzir essas vantagens do servidor, ou você é obrigado a demitir. Porque hoje com a internet tu não justifica tanto isso. Sabe? Então, você tem que desenvolver uma nova tecnologia no uso da máquina. A máquina pública não pode ficar mais com essas leis, essas regras de estabilidade, não sei do que, mas olha, o mundo mudou. E como mudou, então isso tem que ser mudado. Acredito que esse é um debate que vem, porque o que Foz do Iguaçu tem no processo no futuro? É uma pauta mais ousada com a Itaipu. O presidente da República do Paraguai está pressionando que acuse que é $16,71 o custo mês, né? Quilowatt-hora mês, para aumentar 20%. Isso vai dar um incremento, e vai conseguir, porque a pressão do Paraguai fez, lembro do Lugo, na época do Samec, era 16,71. Eles pressionaram, foi para quanto? 22,60. Isso gerou bilhões de dólares para o Paraguai. E para o Brasil também. E agora eles querem isso. Isso vai gerar praticamente $1 bilhão por ano. Qual a participação de Foz do Iguaçu, já que a fábrica está na cidade? Qual a participação de Foz nesse processo? Isso é articulação política. Isso é pressão da cidade. Então, esse dinheiro vai entrar, quem vai pagar, se pagar, na verdade, se sair, né? Quem vai pagar é o consumidor de energia de todo o Brasil aí. Então, esse dinheiro não pode ficar sendo distribuído agora, que nem eu vi lá o presidente da Itaipu aí, dizendo 399 municípios. Mas onde que está a fábrica? Ela não está em Jaguaraíva, ela não está lá em Céu Azul, ela está em Foz. Qual que é a partilha de Foz para isso? Isso é ousadia, isso é coragem do nosso político fazer um estudo e dizer, ó, não, nós queremos sim, vamos transformar essa cidade numa cidade turística, sim. Qual que é o projeto? Então, dinheiro, financiamento tem. O que falta é coragem e ousadia do nosso político. Cossar, a gente
avançou bastante na nossa conversa, que o tempo é curto. A gente agradece mais uma vez a sua participação, um assunto que não se esgota, né? Inclusive você continua trazendo aí estudos com certa frequência, eles são muito bem-vindos para a gente tentar entender, para a gente avançar, compreender um pouco o ponto em que a gente está como cidade, como município e projetar aí o futuro. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no Marco Zero. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Fico à disposição. Legal. É isso, Moacir. Então tá aí, são vários elementos trazidos sempre, né, a partir da realidade, dos números aí, para o debate da nossa cidade, né, do patamar que a gente está e de onde a gente enxerga ela, para a gente poder ver aonde a gente quer chegar como município. Isso aí, são 10h38, a gente vai fazer uma breve pausa, um pequeno intervalo e daqui a pouquinho tem mais assuntos para você aqui no nosso Marco Zero, primeiro programa de 2024. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Você está ouvindo a Clube, rádio, portal e aplicativo. Informação, música e os melhores anunciantes. Cuidar de um idoso é uma tarefa especial e exige profissionais de alta capacitação. Isso você encontra na Acuidar, uma empresa especializada em prestar apoio físico e emocional. A Acuidar está presente em todo o Brasil, realizando um serviço de excelência. Profissionais em constante capacitação, qualidade e segurança em todos os procedimentos. Porque cuidar com amor é a nossa missão. Acesse acuidarbr.com.br. Acuidar Foz do Iguaçu. Chame no WhatsApp 45 988 44 32 33. Você sabia que Foz do Iguaçu conta com atrações internacionais e experiências únicas? Conheça o Movie Cars, que junta a magia do cinema com seus emocionantes e principais veículos. É uma viagem dentro dos filmes mais impressionantes de todos os tempos. E não precisa ir para Dubai ou Las Vegas para se encantar com um show de águas. Tudo isso aqui no Wonder Park. Siga a gente nas redes @WonderParkFoz. Casa Vitória. Há 30 anos em Foz do Iguaçu, sempre buscando a melhor experiência de compra para os clientes. Ambiente agradável, com equipe de vendedores preparados para te atender e oferecendo mais de 30 mil itens de marcas nacionais e importadas. Uma linha completa de utilidades domésticas, presentes, decorações e artigos de camping e lazer. É também referência em artigos para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Rua Fagundes Varela, 481 na Vila Portes, com estacionamento próprio para os clientes. Casa Vitória. Venha viver uma experiência única no Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. As melhores marcas internacionais com preços incríveis. Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. Próxima fronteira argentina. Encontre muito mais do que você procura. Não perca mais tempo com centrais telefônicas ultrapassadas. Faça já a transição para a CompoClinic Telefonia Digital e descubra um novo mundo de possibilidades. A telefonia digital oferece recursos avançados, como gravação de chamadas, encaminhamento inteligente e mensagens de voz por e-mail. Tudo para facilitar o seu dia a dia e melhorar a experiência do seu negócio. Ligue agora mesmo 3028-0009, 3028-0009 ou acesse www.compoclinic.com.br e saiba mais como a telefonia digital pode revolucionar a forma como você se comunica. CompoClinic Telefonia Digital, conectando pessoas, simplificando negócios. Muito mais do que cuidar da aparência, as cirurgias plásticas e os tratamentos estéticos ajudam a melhorar a qualidade de vida. Mas para que os resultados correspondam às expectativas, é preciso que o paciente procure um bom profissional. Confie em quem há mais de 20 anos atua com excelência no setor. Dr. Rogério Chimirri Pérez, especialista em cirurgia plástica. Agende uma consulta e tire as suas dúvidas. 45 3025 6768, Rua Rui Barbosa, 1753 Centro, Foz do Iguaçu. No Instagram, @Dr. Rogério Chimirri Pérez, CRM 20332, RQE 12431.
Ávila Barbershop, barbearia moderna com serviços de corte de cabelo, barba e bigode com um toque de sofisticação e modernidade. Serviços de qualidade e atendimento personalizado. Se você está procurando uma barbearia moderna em Foz do Iguaçu, a Ávila Barbershop é a melhor opção. Rua Tibagi 187, no bairro Campos do Iguaçu. Agende um horário pelo WhatsApp 45 99859 1443. Ávila Barbershop. 10h42. Estamos de volta com Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, bela manhã de sábado, você vivendo o dia 17 de fevereiro aqui na nossa querida e amada Foz do Rio Iguaçu. Estamos com imagens da nossa aduana brasileira, caminho ao Paraguai, movimentação tranquila por um sábado de manhã. Então você que vai ao Paraguai até aqui às 10h42 pode ir bem tranquilo. Aliás, Paraguai, que foi tema essa semana toda, né, meu querido Paulo Bogler, de uma situação que aconteceu ali, né, de um incêndio que movimentou o microcentro de Cidade Leste. Verdade, foram alguns dias, né, muitos dias aí de tentativas dos bombeiros voluntários, auxiliados aí pelos bombeiros de Foz do Iguaçu e de Porto Iguaçu, né, Brasil, Paraguai e Argentina, aí mobilizados para tentar controlar, como ontem aconteceu, conforme o comunicado do Corpo de Bombeiros de lá, né, dizendo que foi controlado o incêndio. Agora, claro, se espera aí a investigação, a apuração das causas a partir de estudos e laudos periciais, né, para trazer a limpo essa situação, o que provocou esse incêndio aí, que colocou todo o microcentro de Cidade Leste aí em polvorosa, né, mocinho? Exatamente, em alerta. 10h43 na tela para você que nos acompanha com imagens está a nossa enquete de hoje. Estamos perguntando, você, este ano de 2024, já teve problemas de energia em sua casa? Mande aí sua resposta de texto ou voz para o nosso WhatsApp 459 99 55 98 99. Já temos aqui alguns áudios dos nossos, como diria meu caro Alexandre Palmar, dos nossos internautas. O Darling comentando aí como é que está sendo essa entrada de 2024 com relação à energia elétrica. Bom dia, meu nome é Darwin, eu moro na Vila A. E aqui, cara, tá direto tendo queda de energia, cara, entendeu? Até em dia que não tem tempestade nenhuma. Um dia que tem tempestade, no último dia que teve a tempestade, eu fiquei sem energia por mais de 12 horas. A energia voltou para mim, saltou, era umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, faltou energia aqui na minha casa. E voltou no outro dia, era quase 11 horas da manhã. E eu não tive prejuízo porque eu desliguei o disjuntor da entrada da casa, entendeu? Porque a noite ficou... voltava energia e caía, várias vezes, assim, seguido. Aí eu desliguei o disjuntor geral de entrada da casa para não correr o risco de queimar alguma coisa. Claro, eu perdi sorvete que eu tinha na geladeira, picolé que eu tinha na geladeira, mas o resto não perdi, não. Pois é, ele foi precavido, né? Desligou lá. E tem a questão também do calorão que está fazendo em Foz do Iguaçu. O cidadão não tem condições nem de ligar um ventilador, Paulo Bogler. Exatamente, né? As pessoas ficam aí nessa condição. Nesse período do ano aí, as temperaturas altíssimas, né? A cidade cheia também de turistas, de visitantes. A gente teve carnaval aí, parece que nem a folia se safou do apagão aí da Copel, né, mocinha? Exatamente. A Rosiane da Vila A também mandou um áudio pra gente aqui dentro do Marco Zero. Bom dia, meu nome é Rosiane Maria Vargas dos Santos e eu moro na rua Twin 410, na Vila A. Já tive vários problemas de quedas de energia, às vezes 4, 5, 6 vezes seguidas. E a gente até acredita que foi isso foi um dos motivos de estragar a televisão aqui do nosso quarto. Então eu espero que isso não aconteça, porque está ficando muito complicado. Precisa ser regularizada essa situação. Porque não é justo, já que nós pagamos, né? Não é uma coisa barata, e aí a gente ainda tem prejuízo. Obrigado. Obrigado a você, Rosiane, pela participação, dizendo com relação também às faturas que chegam todo mês aí regularmente e não tem sequer um desconto. Você ficou 2 dias sem luz, então vamos descontar aqui 3%.
Não tem isso, né? É uma boa pauta aí levantada pela ouvinte Rosiane lá da Vilar, né? Porque geralmente o que se espera quando o serviço não é fornecido é que ele não seja cobrado ou Exato. que haja alguma compensação. Muito bem, mais uma participação para fechar essa rodada aqui. A senhora Ivanilde participa também. Bom dia. Bom dia. É sobre a enquete referente à falta de energia elétrica. Eu moro no Jardim Maracanã, meu nome é Ivanilda Fernandes e aqui falta energia muitas vezes nesse ano ocorreu isso. Exatamente. E a gente é testemunha aqui na Rádio Clube que nós estamos com um pé no centro, mas um pé no Maracanã. E o Maracanã tem uma coisa melhor ainda, né? Porque também falta água. Aqui diariamente falta água. É uma coisa incrível. Então, de dia falta água, de noite falta luz, como diz aquela brincadeira triste. Ou vice-versa. É terrível a região do Maracanã. A gente não sabe o que acontece aqui. E a Gleice mandou uma mensagem para a gente, Paulo. Neste ano teve várias quedas de energia onde moro, inclusive em janeiro, naquele temporal que teve, minha rua ficou mais de 24 horas sem luz. Queimou minha máquina de lavar. Depois tiveram várias outras quedas de energia aqui e não consegui ressarcimento pela minha máquina. Você vê mais um problema, né? Essa questão dos equipamentos que são danificados aí, que muitos deles durante essas quedas de energia, né? Há uma burocracia, um problema todo para se comprovar se foi ou não foi, né, motivado pela falta de energia, pela alteração do sistema, pela sobrecarga do sistema, né? Mas invariavelmente quem acaba pagando a conta é o cidadão. Exatamente. 10h48, você continua mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 45999559899, relatando aí se você já teve problemas com quedas de energia na sua rua, no seu bairro, nessa manhã de sábado, dia 17 de fevereiro. Além do Paulo Bogler, além do Alexandre Palmar, quem está de volta também, a nossa plataforma é quem, senhor Paulo Bogler? Gabriela Zempuski, que está de volta. Seu quadro no catálogo, né? Hoje ela nos traz, Moacir, um besterol, clube de luta para meninas. Segundo ela, dá uma antecipadinha aqui pra gente, é um clichê, mas bem atual, que arranca muitas risadas pelo absurdo em que toda essa trama aí é formada. Vamos então assistir aí, vamos acompanhar a resenha da Gabriela Zempuski neste sábado. No finalzinho de 2023, mas eu não podia deixar de citar ele, mesmo com um pouco de atraso. Clube da Luta para Meninas, Bottoms, ou Passivômios, como foi apelidado aqui no Brasil, é uma comédia besterol que é até um pouco clichê, mas quem entra na brincadeira adora. Vamos pra história. Josie e PJ são amigas há muitos anos que querem se relacionar com as respectivas crushes, tanto que elas voltam de férias decididas a fazer dar certo. E sendo assim, elas decidem fundar um clube de luta para meninas. Para os professores, a defesa era dar aulas de defesa pessoal, empoderar as garotas, etc e tal, só que na verdade ela só queria uma desculpa para ficar com as meninas bonitas da escola. E tudo bem, você tem que trabalhar com o que tem, só que na verdade elas não sabem nada sobre defesa pessoal. A dinâmica das duas personagens principais é muito legal porque uma é um pouco mais arredia e outra é bastante ousada, então uma sempre tenta frear a outra ou consertar os erros que a outra fez. Eu também posso destacar alguns personagens secundários, como o professor orientador do Clube da Luta, que é a única pessoa razoavelmente sensata naquele clube, e também a gente tem um atleta estrela do time da escola delas, que é um bestão, mas que todo mundo ama, e também a gente tem a Hazel, que é pau pra toda a obra, tudo que elas precisam, a Hazel consegue e ela é maravilhosa. O charme de Bottoms é justamente tanto que ele não se leva a sério e tudo que acontece vai pro mais absurdo possível. Para vocês terem uma noção, a primeira aula de defesa pessoal foi, na verdade, porradaria atrás de porradaria, teve bomba e só faltou o tiro. As cenas, no geral, são filmadas de uma forma bem ampla e dá pra ver que tem um monte de coisa acontecendo no fundo das cenas. Por exemplo, a gente tem um aluno que passa todas as aulas dentro de uma jaula. Clube da Luta para Meninas é uma bagunça muito legal de se acompanhar, que está disponível no Amazon Prime Video. Essa é a minha resenha de hoje, eu espero que tenham gostado e até o próximo no catálogo. Muito obrigado, Gabi, realmente interessante e uma boa dica para o final de semana, sabadão, domingão, você pode curtir isso. Tá bronzeado, hein, doutor Regis? Que vida mansa, vida tranquila. Faltou a luz para você lá na Vila nesses últimos dias? Muitas vezes. Muitas vezes, então você vai falar no microfone daqui a pouquinho. Mas aí está a dica, meu querido Paulo Bogler, dessa série bacana que você acompanha na Amazon Prime, uma dica bacana aí da Gabriela.
está ali no nosso Facebook e também você pode encontrar lá depois nas páginas do H2Foz. Legal, parece bom mesmo. Vamos se divertir no final de semana. São 10 horas e 51 minutos com você no rádio, 10h51. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E a gente começou o programa de hoje, esse primeiro programa de 2024, falando já que é um ano importantíssimo nessa retomada do Marco Zero. Inclusive, o Marco Zero será ampliado para um outro espaço que a gente já teve nas eleições para Estado, né, com o programa 2 em 1, e a gente vai repetir essa dose, conversar aí com os candidatos, com os pretensos candidatos, ouvir a proposta de cada um. E esse é o tema, a pauta de hoje por o nosso editorial. Ano decisivo para Foz do Iguaçu, eleições municipais para escolha de prefeito e vereadores. A partir de agora o tempo vai voar para os pré-candidatos que sonham oficializar as suas candidaturas. Tema do nosso editorial agora, aqui dentro do Marco Zero, com Paulo Bogler. É isso, Moacir. A pergunta que se repete nas rodas e burburinhos é quem será candidato a prefeito de Foz do Iguaçu na eleição deste ano, a eleição municipal. Não que haja escassez de pretendentes ao assento que acomoda o Chico brasileiro pelo 8º ano. Contam-se muitos pretendentes. Nesta pré-temporada de caça aos votos, a movimentação dos postulantes ao Palácio das Cataratas é feita, porém, com uma dose de parcimônia. Há um comedimento na ampla exposição ao grande público, diferentemente de outros anos, porque há um condicionante novo nessas suturas políticas que estão acontecendo, visando aí a eleição de outubro. Na batalha deste ano, não existirá o candidato natural, aquele ocupante do cargo principal do Executivo que busca a reeleição. Isso induziria a antecipar muito o debate. Ao trotar de um país polarizado como a gente tem vivenciado, as escolhas das alianças em nível municipal também exigem um rigor maior, uma escolha à pinça. Rigidez, nesse caso, tem menos a ver com coerência política, programa ou princípios éticos. No jogo eleitoral, o termo está mais para ser um elemento que serve ao cálculo, a conta do perde-ganha na formação dos consórcios que lançarão seus representantes ao sufrágio. Em uma nominata flexível, é possível reunir hoje 25 pretendentes, 25 aspirantes ao cargo majoritário, ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu. Cerca de 1/3 desses passariam aí pela peneira das alianças e das costuras eleitorais, políticas e partidárias, a se repetir o patamar do último pleito. Lembrando que, na última eleição, foram 9 concorrentes à eleição de prefeito, dos quais 4 receberam menos do que 3.000 votos. O número de concorrentes deverá ser influenciado ainda pela análise da desenvoltura dos candidatos, dos pré-candidatos, especialmente os que hoje reúnem as condições mais robustas de disputa. E também pelas decisões, isso é muito importante, que passam e passarão pelos caciques partidários nacionais e estaduais, que vêm às cidades com mais de 200.000 eleitores, é o caso de Foz do Iguaçu agora, como base para seus próprios voos futuros. Distantes das composições e acordos está o cidadão iguaçuense. Seu julgamento, ou seja, o julgamento do eleitor, do cidadão iguaçuense, sobre assuntos como educação, segurança, emprego, moradia, transporte coletivo e mobilidade, contribui para determinar a medida de sucesso e de fracasso daqueles que irão às urnas rapidinho daqui 8 meses. É a nossa posição de hoje, Moacir. Exatamente, o momento de pensar a cidade, pensar o que você quer para a sua cidade, para a sua região, para o seu bairro. Agora, essa questão em 25 pré-candidatos já, ou pelo menos manifestaram o desejo. Pretendentes, gente, né? Pretendentes. Se você for destrinchar essa lista, você pega de um mesmo partido 3 ou 4 nomes, né? Então, obviamente que essa, como a gente citou, essa peneira aí vai ser bem severa e os que chegarão, que passarão por ela, formarão uma lista bem menor, né? Agora, é claro que o que muda, o que há de muito diferente das outras eleições é o fator segundo turno. Exatamente. Então agora, a partir de agora, quando a coisa começa a ganhar corpo, as composições, os entendimentos políticos aí começam a ganhar corpo, claro que todo mundo estará de olho nas pesquisas, não só aquelas
quantitativas que mostram, né, uma intenção de voto em determinado pré-candidato, mas nas qualitativas também, aquelas que mostram o cenário, ou pelo menos sugerem leituras de um cenário como um todo, né? E isso certamente vai fazer as forças políticas olharem e distribuir aí as suas peças, né? Talvez, em alguns casos, pensando até em provocar ou estimular um número maior de concorrentes para que haja um segundo turno aqui em Foz do Iguaçu, né? Mas isso são conjecturas e os números ainda são muito incipientes para se fazer essa análise agora, moça. Muito bem, 10h57, olho vivo então, as eleições vêm aí, mas antes disso as campanhas, os lançamentos de candidatura e o cidadão tem que ficar atento nesse período. Vamos colocar novamente na tela para você que está nos acompanhando como está bonito o nosso sábado, sábado que não é mais o sábado de carnaval, mas é sábado de fevereiro. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho volta com mais assuntos aqui dentro do nosso Marco Zero. Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Você está ouvindo a Clube, rádio, portal e aplicativo. Informação, música e os melhores anunciantes. Tudo para o seu final de semana você encontra no Ítalo. Costela bovina minga, quilo 15,95. Linguiça toscana miolar, quilo 13,99. Alcatra como a minha, peça ou pedaço, quilo 33,90. Cerveja Skol 350ml, 2,99 no Clube. Cerveja Heineken 330ml, 5,39 no Clube. Cerveja Original 350ml, só 3,89 no Clube. Vem pro Ítalo. Ítalo. Do seu jeito. A sua idade vale desconto. Segue a nossa campanha mais querida. A sua idade, seu desconto nas Óticas Samir. Para você que tem 50 anos, 50%. 100 anos, não paga nada nas armações selecionadas na loja. É simples assim. Aproveite sua idade, seu desconto nas Óticas Samir. Somos a única rede com atendimento digital. Óticas Samir, a maior rede do oeste do Paraná. Óticas Samir, a visão que faz sorrir. Cuide da sua saúde. Confie aos profissionais do ALT Laboratório. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Oferece exames com diferentes complexidades e processos bioquímicos. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 98822 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. JBC Soluciones, a casa da serigrafia e sublimação no Paraguai. Insumos em geral com entregas para todo o país. Cursos e orientações técnicas permanentes. Faça-nos uma visita. Avenida Cruz del Chaco com Arturo Garcete. Ou siga nossa fanpage JBC Soluciones. Telefone 061 503 014 e WhatsApp 0986 153 329. JBC Soluciones. Matriz em Ciudad del Este e sucursal em Assunção. Venha viver uma experiência única no Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. As melhores marcas internacionais com preços incríveis. Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. Próxima fronteira Argentina. Encontre muito mais do que você procura. Bem-vindos a Frida Presentes. Que tal uma bolsa Petit Jolie para o seu dia a dia? Ou um lindo porta-joias para aquela pessoa especial? Ou uma garrafa de água para aguentar esse calor? Na Frida Presentes, todos os produtos são escolhidos a dedo. Bolsas, mochilas, makes e decorações incríveis. Aproveite nossas ofertas diárias. Frida Presentes, Avenida Brasil, 943. Nas redes @Frida Presentes Foz. Ponto do Fogão.
sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos, bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi. É mais do que cartões, crédito e investimentos. É ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. O glaucoma é uma doença silenciosa, muitos têm e não sabem, até que a visão seja perdida. 2,5 milhões de pessoas convivem com a doença, mas o número de casos é muito maior. Por isso, o Hospital de Olhos de Cascavel recomenda o exame de rotina anual. Com diagnóstico precoce, o glaucoma tem tratamento. Hospital de Olhos de Cascavel, há 30 anos eternizando memórias, construindo futuros. 11:02. Rádio Clube, junto com você. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nessa boa manhã. São 11h03 agora, manhã de verão. Uma temperatura, por enquanto, suportável, agradável, de 28 graus aqui na Rua Rui Barbosa, 1944, no centro de Foz do Iguaçu. Um bom dia para Jaqueline, que está conosco, nos dando o prazer da companhia. E nós estamos perguntando para você, meu caro internauta, este ano, 2024, estamos aí no dia 17 de fevereiro, você já teve problemas com queda de energia na sua moradia este ano? Mande a sua resposta de texto ou voz para o nosso WhatsApp, 459-99-55-98-99. Temos mais uma hora de programa e você pode mandar a sua mensagem, não é isso, Paulo Bogler? É isso daí, a gente quer ouvir você, principalmente, ter uma dimensão aí de toda a cidade, né? Também nos bairros das grandes regiões aqui da cidade, como é que a população tem enfrentado aí esses problemas que são correntes, né? A considerar tantas mensagens que a gente já recebeu na forma de enquete sobre queda, falta de energia elétrica aqui em Foz do Iguaçu. Com chuva ou sem chuva, né? Bem frisado, mocinho. Muito bem, agora são 11h04. Vamos falar da nossa principal indústria, né? Que não é a Itaipu, né? Segundo o nosso querido professor Cossar, mas sim o turismo de Foz do Iguaçu, que está aí. A gente está vendo todos os dias pipocando nos portais de internet, nos principais veículos de comunicação, o aumento, né, do número de visitantes a Foz do Iguaçu. Ainda estamos distantes de retomar aquela movimentação antes da pandemia, mas aos poucos estamos chegando lá, Paulo. Estamos em retomada, sim, Moacir. Os atrativos aí, principalmente aquele que é o nosso termômetro, né? O Parque Nacional aí apresentando. Marco Zero, onde tudo começa.